Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido vocês para que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 27, para que nos próximos 15, 18 minutos, a gente medite num texto sobre a ressurreição de Jesus. Mateus, primeiro Evangelho, capítulo de número 27. Diz assim o verso 66. De Mateus 27, verso 66. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. Além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Eu quero falar hoje de manhã sobre a pedra perdeu. A pedra perdeu. Depois da ressurreição, Jesus apareceu pelo menos 10 vezes. Naqueles 40 dias em que ele esteve aqui, antes de ascender aos céus. Voltando um pouco atrás, antes desse momento aqui, quando Jesus é colocado na sepultura, nós lembramos de 2 homens, estão o nome deles em João capítulo 19. E eles foram até Pilatos corajosamente e pediram permissão a Pilatos para sepultarem Jesus. Um era José de Arimateia, um homem muito rico. Um sepultamento nos dias de Jesus, como nos dias de hoje, custava caro. José de Arimateia, então, com seus recursos, vai sepultar Jesus com a ajuda de Nicodemos, aquele que foi ter a noite com Jesus, para quem Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto áureo da Bíblia foi dito por Jesus a um religioso, a Nicodemos. Então Nicodemos teve uma experiência com Jesus naquela noite. E o que nós aprendemos da experiência daquele encontro de Jesus com Nicodemos? Que não tem hora para você buscar a Deus. Ele foi a Deus de madrugada e Jesus lhe deu atenção. É a grande lição que aprendemos com Nicodemos. Então ele tem uma experiência com Jesus ali, muda de vida e ajuda José de Arimateia a sepultar Jesus. E aí vem o texto que nós lemos. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram uma grande pedra colocada na porta daquela caverna. As sepulturas naquele tempo não eram como hoje, na terra ou em gavetas na parede. Eram abertas nas rochas, pequenas cavernas, buracos, onde os corpos eram colocados e a porta era lacrada de uma forma especial. Como eu disse, Jesus apareceu, então, depois da sua ressurreição, pelo menos 10 vezes. Eu quero falar sobre 4 aparições de Jesus. A primeira está em João 20, 16 e 18. Jesus, nesse texto, aparece a Maria. E Jesus diz para Maria, então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre. Jesus lhe disse, estão conversando, Jesus toma a palavra, Jesus conversa com Maria e lhe diz,
não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Maria anunciou que Jesus ressuscitou a Pedro e João, João 21, até o sepulcro. Pedro e João, então, correram até o sepulcro e encontraram o sepulcro vazio e voltaram para casa. Maria permaneceu em frente ao túmulo onde Jesus tinha sido colocado. Então, tem um encontro com Jesus, volta até os discípulos, encontra Pedro e João, e o que ela diz em João 20, 18? Eu vi o Senhor. Interessante que Pedro e João vão até o sepulcro e retornam. Maria fica em frente ao sepulcro, e então Jesus aparece a ela. Primeira aparição de Jesus para Maria. Ela vem aos discípulos e diz, eu vi o Senhor. Em Lucas 24, nós temos uma segunda aparição de Jesus. 2 homens que tinham assistido todo o cerimonial da Páscoa em Jerusalém, mas moravam numa pequena vila de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, estão retornando para casa e estão conversando sobre todos aqueles acontecimentos. É domingo, no fim da tarde. Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus se aproxima desses homens. E Jesus começa a explicar a eles, começando lá no Velho Testamento, tudo o que havia acontecido sexta, sábado e domingo em Jerusalém. Explica para eles. E diz o texto bíblico que em Lucas 24, que esses homens convidam Jesus. Já estava escurecendo, para que Jesus entrasse na casa deles. E Jesus prontamente entra. E eles vão tomar uma refeição. Jesus ora. E eles reconhecem que é Jesus. E Jesus desaparece da presença deles. E então eles voltam à noite, correndo 11 quilômetros de volta a Jerusalém para informar que o Senhor ressuscitou. Lucas 24, 34. O Senhor ressuscitou, informam aqueles 2 homens aos discípulos que estão em Jerusalém. Apareceu a Maria, eu vi o Senhor. Apareceu a esses 2 discípulos ali no caminho de Emaús e eles dizem, o Senhor ressuscitou. Uma terceira aparição de Jesus, nós vamos encontrar em João 20, verso 24. Jesus aparece a Tomé. Deixa eu ler o texto. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, João 20, 24. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam ali, e Tomé agora está com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Disse Tomé, Senhor Deus e meu Deus. Jesus compreende até aquele incrédulo, até aquele que não tem fé, até aquele que duvida da existência de Deus, até aquele que é ateu. Deus ama e Deus compreende. E Deus deixa que a pessoa peça provas da existência dele. E ele se manifesta até para aqueles que não creem nele. Esse é o exemplo do encontro de Jesus com Tomé.
Em um dos seus livros, Filipenses, em falando sobre o ateísmo, ou sobre um ateu, diz algo muito interessante. Ele diz que o grande drama do ateu, da pessoa que não crê na existência de Deus, é que quando ele recebe um benefício, quando ele alcança uma grande vitória, quando ele é abençoado, apesar de ele não usar essa expressão, abençoado, quando acontece isso na vida do ateu, ele não tem a quem agradecer. Interessante. Não crê em Deus. Então Jesus diz para Tomé: crê e não seja incrédulo. Mesmo sem fé, Deus recebeu Tomé. Deus continua recebendo pessoas até o dia de hoje, e colocando no coração das pessoas fé no Deus verdadeiro. Então agora, quarta menção. Em João 21, Jesus apareceu na praia e encontra ali os discípulos. É interessante esse texto de João 21, versículo 3. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Acabou tudo. 3 anos seguindo ele morreu. A gente ainda tem os barcos lá na praia, lá ancorados. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes de me encontrar com Jesus. Vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou lá da praia: filhos, vocês têm aí algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Até hoje, há pessoas que vêm jogando a rede do lado esquerdo do barco e não têm conseguido nada. Porque sem Deus, nós não somos nada. Tem pessoas que vivem 40, 50, 80 anos jogando a rede do lado esquerdo. E não tem realização pessoal, não tem paz no coração, não tem certeza da salvação. Nenhuma certeza. Nenhuma. Muitas pessoas não ouvem a voz de Jesus, não seguem as orientações da Bíblia, de Deus, para as suas vidas. Apenas uma palavra: joguem a rede do lado direito do barco. E eles não podiam recolher de tantos peixes que pegaram. Então, nós vamos aplicar a nossa vida agora. O encontro de Maria, o encontro daqueles 2 homens no caminho de Emaús, o encontro com Tomé e o encontro com esses discípulos na praia, com Jesus. Maria disse: eu vi o Senhor. Quem tem Jesus no coração, um dia viu o Senhor. A nossa salvação acontece quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus. Quando a gente vê Jesus. Você já se encontrou com Jesus? Você já viu o Senhor Jesus? Já abriu o seu coração para Jesus, o aceitando como único e suficiente Salvador da sua vida? Impressionante. Essa semana eu acompanhei a entrevista de um repórter de rua na internet, perguntando para as pessoas o que é Páscoa. Impressionante. Impressionante. Adultos. Ninguém sabia o significado da Páscoa. Ninguém sabia que Jesus morreu
E na Páscoa, domingo de manhã, ele ressuscitou. Páscoa significa libertação. Assim como Israel foi liberto do Egito. Então celebravam a Páscoa, uma libertação política. Jesus, judeu, celebrando a Páscoa naquela quinta-feira à noite. Depois ele celebra, institui a ceia. E então ele celebra, ele institui na sexta-feira, quando ele morre na cruz, a nossa libertação espiritual. Só que um Jesus morto na sexta-feira não serve para nada. Na sexta-feira, meu amigo, na cruz, nós vemos o amor de Deus para conosco. Mas um Deus amoroso não nos basta. No domingo de manhã, quando Jesus ressuscita, nós encontramos um Deus poderoso. Então não me serve também um Deus só poderoso, que faz milagres, que impressiona as pessoas. Agora, com a morte, amor de Deus. Com a ressurreição, o poder de Deus. Esse Deus que nós servimos. Um Deus que é amor, mas ao mesmo tempo poder. Que tem poder sobre a morte. E como você tem o sopro de Deus na sua vida, lemos em Gênesis isso, esse corpo aqui vai se desfazer. Porque veio do barro, lembra lá da história em Gênesis, Deus formando o homem, mas com o sopro de Deus, diz a palavra que Deus soprou o fôlego da vida, naquele boneco de barro. Nós temos o Espírito, e o Espírito, a Bíblia diz que Deus é Espírito, o Espírito é Deus em nós, nossa alma. Como Deus é eterno, a nossa alma é eterna também. Onde você vai passar a eternidade? Logo em seguida, Adão e Eva pecam, são expulsos do paraíso, Deus não é pego de surpresa, manda Jesus a esse mundo sem pecado, só Ele podia ir até aquela cruz e morrer por nós, pecadores. Aquele que aceita esse sacrifício de Jesus na cruz, vai para a casa do Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Você já tem o seu lugar marcado no céu? Já tem? Impressionante. Você já deve ter tido essa experiência. Quando você está no aeroporto, esperando o embarque, ali em frente o portão, e você está com sua passagem na mão, está mexendo no celular, o seu voo está no horário, o seu banco lá no avião está certo, não precisa se preocupar, você está tranquilamente aguardando a chamada para ingressar no avião e voar. Você está ali calmamente. É muito interessante pessoas que chegam atrasadas ali no balcão de embarque. Ou está com o número do portão errado, ou está com problema na poltrona que vai ocupar. Chega espavorido, chega correndo, arrastando criança, arrastando 3 malas. Ainda mais se for mulher, né? Elas gostam de levar bastante coisas quando viajam. Mas é normal, certo? O desespero da pessoa que não tem passagem marcada. O desespero da pessoa que deu problema na sua passagem. O desespero da pessoa não pode perder aquele voo. Tem compromisso. Aquele que espera Jesus, aquele que espera ir para o céu, aquele que já aceitou Jesus, pode ficar tranquilo. Não vos deixarei órfãos, voltarei, para que onde eu estiver, vós estejais também.
Você já marcou o seu lugar no céu? Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu sou o caminho, não sou um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você já está nesse caminho que leva para o céu? Jesus é o caminho. Eu vi o Senhor, diz Maria. Você já viu o Senhor? Já teve uma experiência com Jesus? Os 2 discípulos no caminho de Emaús disseram para Jesus: entra na nossa casa. Vamos tomar uma refeição, vamos jantar. E Jesus, diz o texto, que prontamente aceita o convite, entra na casa daqueles homens. Jesus já entrou na sua casa? Jesus já entrou na sua vida? Quero dizer a você que o nosso coração tem uma fechadura que só abre pelo lado de dentro. Quem mexe aí com construção, com acabamento de casa, com troca de portas, sabe o que eu estou falando. Fechadura. Tem que abrir por dentro, tem que abrir por fora. O coração, o nosso coração, tem uma fechadura só pelo lado de dentro. Nós é que a abrimos para que Jesus entre. Se nós convidarmos Jesus, Ele entra. E aí nós podemos falar um pouquinho aqui sobre livre-arbítrio. Ele nos deixou livre para escolhermos o nosso destino na eternidade. Convidaram, Jesus entrou. Nessa Páscoa, quem sabe, seja a oportunidade de você convidar Jesus para entrar em sua vida. Quantas vezes nós agimos como Tomé? Nós não acreditamos no impossível. Eu queria dizer a você que o impossível é especialidade de Deus. Ele é especialista em impossíveis. Já aconteceu algo impossível na sua vida? O que é impossível, pastor? Impossível é aquilo que não se pode explicar. Lázaro sai para fora. Lázaro sai. Depois de 4 dias na tumba. Milagre? Tem explicação isso? Não tem? Milagre. Milagre. Então, nós, muitas vezes, não acreditamos no impossível. É a experiência de Tomé. Ele achou aquilo esquisito. Não, se eu não tocar nas mãos dele, se eu não tocar do lado dele, eu não vou aceitá-lo. Eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Os discípulos na praia, pescando a noite inteira. E eram homens experientes. Entendiam de pesca, entendiam de marés, entendiam de mar. A noite inteira e não pegaram nada. Sem Jesus, a pesca é um fracasso. Quanto tempo você vem remando? Quanto tempo nessa vida você vem tentando construir alguma coisa? Quantas vezes nessa vida você está tentando, por seu esforço, resolver o seu problema espiritual? A solução para o nosso problema espiritual está em Jesus, enviado de Deus para a nossa salvação. Nossa salvação. Agora, quando Jesus dá a palavra, então, o milagre acontece. É tanto peixe que eles têm que chamar outros pescadores, a rede não suporta, é a abundância. Por isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que Jesus quer dizer com isso?
Ele quer dizer que essa vida abundante que Ele tem para nos oferecer é vida aqui nesse mundo e vida para a eternidade. Você já tem essa vida abundante que Jesus oferece? Enquanto Jesus está ausente, eles pescam a noite inteira e não pegam nada. Ao amanhecer, Jesus aparece, dá uma palavra, o milagre acontece. Quem sabe hoje seja a sua manhã de se encontrar com Jesus que ressuscitou. E Ele encher você de vida. E Ele dar a você a certeza da salvação. Ele já apareceu para você? Qual é a sua atitude diante de Maria? Eu vi o Senhor. Daqueles 2 homens, entra, Senhor. De Tomé, que depois de tocar, Jesus disse, pode tocar, Tomé. Deus meu, é a declaração de Tomé. Daqueles discípulos ali, sua vida é vazia, sua vida é sem rumo, você procura uma resposta para os anseios da sua alma, tem procurado em vários lugares essa resposta, não tem encontrado, a resposta está em Jesus. Porque o maior comércio existente no mundo não é a exportação de café do Brasil, não é a exportação de laranjas da Flórida, não é a exportação de minério do norte do Brasil para a Ásia, não é o maior negócio, ou não são os maiores negócios. A informática não é o maior negócio existente nesse mundo. O maior negócio existente nesse mundo é a venda de drogas. Por quê? São as pessoas tentando acalmar os seus corações. São as pessoas em busca de paz. E essa paz vem por alguns momentos. Mas segunda-feira, domingo à noite, precisa de mais drogas para voltar a usufruir uma euforia, uma alegria, uma paz limitada. E Jesus diz hoje para você, eu vim para que tenhais paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Olha Jesus falando de drogas aí. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá, como os prazeres do mundo. A venda de drogas é o maior comércio. É uma demonstração do homem buscando paz. Procurando resolver o seu problema de alma, de coração. E esse problema só é resolvido na cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Você já disse como Maria, eu vi Jesus? Ou você já disse, entra na nossa casa, entra na minha vida? Quem sabe você está remando, e não há resultado nenhum. Na sua vida emocional é um fracasso, seus negócios é um fracasso, sua vida familiar é um fracasso, rede vazia. Até aqui você tem andado com as redes vazias. Jesus está convidando você hoje para lançar a rede do lado direito. E você colher, você pescar, você recolher a abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Convido você a convidar Jesus para entrar em sua vida nessa Páscoa e você poder entender
o significado da cruz, o significado da ressurreição. Jesus não só morreu na cruz, demonstrando o seu amor, Ele ressuscitou, demonstrando o seu poder. Quem fez isso na história da humanidade? Poder de ressuscitar, poder de ressuscitar mortos. Por que Ele fez isso? Conseguia isso, porque Ele era Deus, enviado por Deus, para nos levar de volta para o paraíso, de onde nunca deveríamos ter saído. Você pode abrir o seu coração para Jesus. E o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração, vai dar entendimento naquilo que eu sou falho e não explico certo, direito para você. Não consigo, mas o Espírito Santo pode. Se você abrir o seu coração, o Espírito Santo pode. Jesus aparecer para você. Por quê? A pedra perdeu. Jesus não ficou naquele túmulo. A pedra perdeu. Para nós ganharmos a salvação. Aí no silêncio do seu coração, busque Jesus, fale com Jesus do jeito que você souber. E Ele vai ministrar salvação à sua vida. Só Ele tem poder para isso. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que faz tão bem ao nosso coração, Senhor. Obrigado por essa certeza que temos de que, apesar do que somos, ó Deus, do lamaçal do pecado em que nos encontrávamos, Jesus veio, nos estende a mão, nos salva. Ó Senhor, não tem palavras para agradecer tamanho amor. E porque um dia vamos ressuscitar e estarmos contigo para sempre nos céus, ocupando aquela morada que Jesus prometeu. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Que promessa, Senhor, que nos deixaste. Muito obrigado. Te engrandecemos por isso. Abençoa-nos nessa semana. Nos ajude a cuidarmos da nossa vida espiritual, Senhor, que é o que importa. E se alguma pessoa aqui ainda não tem Jesus como Salvador, Pai, que o Espírito Santo possa fazer uma obra. E essa pessoa possa entender hoje que Jesus é o único que nos leva para o céu. Em nome dele que falamos contigo. Amém, Senhor. Amém. Semana abençoada, uma semana de vitórias para você e para sua família.